Professor Flemon, qual que é a importância, o senhor falando da leitura? A leitura tem um papel fundamental, acho que na vida de qualquer pessoa que, enfim, que seja preocupada com uma boa argumentação, com uma boa postura diante das pessoas, é muito importante. O livro, ainda existe uma grande, a gente sabe que no país ainda existe uma grande defasagem de leitores, né? A leitura ainda ocupa um lugar que não deveria ser o adequado. Por que o brasileiro tem essa dificuldade com a leitura, professor Flemon? É pela questão financeira? É uma questão de costumes, de hábitos? O povo brasileiro não é um povo que consome livros? Qual que é, professor Flemon? Eu acho que a questão de hábito já houve. Nós estamos mudando esse hábito. Estamos conseguindo mudar isso, né? Mas a questão financeira ainda é bem sistemática nesse processo. Por quê? O livro é caro. É verdade. Eu estava observando um livro que eu comprei no ano passado. Neste ano saiu a nova edição desse livro, uma gramática, e veio com 40% a mais no preço. Então o preço foi majorado em 40%. E eu fui avaliar o livro, é rigorosamente a mesma edição. Simplesmente trocou de editora. O autor vendeu os direitos autorais para outra editora, a outra editora trocou a capa e colocou um aumento de 40%. Então existe um abuso por parte das grandes editoras no que se refere ao preço dos livros. Agora, o pior de tudo é que o autor do livro é o que menos ganha. Por exemplo, um autor que seja referencial de uma grande editora, que seja um carro-chefe da editora, ele tem no máximo 10% do preço de capa. Um atravessador de livro ganha 30%. Sobre o preço de capa. Então, o problema não é do autor. O autor faz o seu trabalho, capricha, leva horas elaborando o seu trabalho, mas as grandes editoras usam isso para enriquecer cada vez mais. Então, eu acho que existe um grande problema no Brasil com relação a impostos, a ganância de querer ganhar mais, né? Então, a partir do momento que fossem reduzidos são muito altos, os tributos, né? Principalmente a questão dos tributos relacionados com os meios com que nós fazemos os livros, é o papel, é a tinta, então tudo isso faz uma diferença enorme. Em função disso, o brasileiro acaba sendo um leitor que não tenha tanta familiaridade com o livro, né? exato, quanto tem outros povos. E a gente ainda cai num patamar também de que não existem muitas, nem tão equipadas modernamente ou adequadamente, bibliotecas públicas, né? Isso também é importante, né? Eu acho que isso também é um papel que cada um de nós pode contribuir com ele, que é a questão de ter livros e doar livros, emprestar livros, fazer um sistema. Aqui em Brasília já existe isso nas paradas de ônibus, né? Há um açougue cultural, uma pessoa que uma pessoa fantástica que resolveu colocar esse projeto, né, para frente, e nós temos agora também uma iniciativa nesse sentido de doar livros para as escolas, para as crianças, para que nós nos tornemos bons leitores. Para que nós possamos mudar esses hábitos, né, professor Flemon? Acho que ainda existe essa possibilidade de fazer essa transformação, de fazer essa isso mudança. para os nossos filhos, para os nossos netos. Nossos filhos, nossos netos, por que não, né? Exatamente. Professor Flemon, a gente recebe muitos e-mails, muitos questionamentos, até queria convidá-lo pessoalmente e ao vivo, que eu acho que é mais importante, para o senhor vir para o programa, ser um dos nossos parceiros aqui no programa, a gente abrir um espaço, fazer uma coisa que na televisão aberta, já que o senhor não tem, pegaremos nós da ISTV, professor Flemon, para vir para cá, para a gente poder fazer um quadro onde o senhor possa estar explicando português para as pessoas de uma maneira acessível, que as pessoas consigam entender, e principalmente, professor Flemon, uma coisa que eu acho que o senhor faz muito bem, com toda a sua fala desenvolvida e desinibida, que é a questão de aprendizagem. As pessoas aprendem, e eu acho que isso que é importante. De tantas pessoas que eu conheço, enfim, que nós conhecemos, que fizeram um investimento, porque é um investimento. Exato. Fazer um curso de português, mesmo que seja um reciclando, de repente a pessoa que já tem um órgão, já trabalha no órgão público, já tem acesso a um nível superior, ela poder se reciclar, isso é um investimento maravilhoso. E a gente sabe do seu respaldo e do seu respeito como mestre aqui em toda a sociedade brasiliense, então por isso que o programa o convida para estar vindo aqui, explicando, a gente desmistificando e ensinando as pessoas. Vamos usar esse veículo que é a internet para poder levar e popularizar a língua portuguesa, que eu acho que ainda existem muitos paradigmas, né, professor Flemon? Exato. Quanto à língua portuguesa, né? E já que o senhor existem os mitos, já que o senhor com 50 anos de vida, a gente pode colocar daí uns 20 no mínimo para o português. Exato. Deve ter tido algum encantamento, alguma fórmula mágica para o senhor ter trabalhado com português. Algum professor deve ter despertado. Isso aconteceu, professor Flemon? Eu tive uma espécie de um preceptor, né? Quando eu era militar, né? Estava com 22 anos, 23 anos, eu estava na faculdade,
Aí eu tive uma pessoa que disse assim para mim, não, você já sabe bem português, mas você precisa aprender para ensinar. Isso. E me indicou o caminho, me ajudou bastante, né? E hoje é uma pessoa assim que eu trago no coração, é uma pessoa que já não está mais entre nós, né? Mas uma pessoa assim que mudou a minha vida porque me ensinou um caminho que eu podia seguir e acreditou em mim, né? Fez com que eu me tornasse um professor de língua portuguesa. E é isso que eu procuro passar para os meus alunos, a capacidade que cada um tem de aprender, né? Não é nada impossível, agora requer um pouquinho de trabalho, um pouquinho de esforço, né? E de ser ponte, de retribuir a ponte que o senhor encontrou, que foi na forma de uma pessoa, que o incentivou a ser o profissional que o senhor é hoje, reconhecido em Brasília, no Centro-Oeste, no Brasil, que a gente sabe disso, é uma verdade, não é uma retórica falsa, né? E de poder ser ponte para os seus alunos, tantos eles conseguiram uma boa colocação. A gente sabe que hoje a prova de língua portuguesa tem um valor fundamental na classificação e na pontuação. Geralmente é o peso maior, geralmente é critério de desempate, né? Então a língua portuguesa realmente faz muita diferença. E o convite que você está me fazendo já está aceito, né? Muito bem. Vamos apenas combinar aí os detalhes. Vamos apenas fechar os trâmites legais. Perfeitamente. Professor Filemon, onde é que as pessoas encontram, onde é que elas têm acesso lá na sede do curso do senhor? Exatamente. Nós temos, no nosso curso, nós temos uma livraria especializada em língua portuguesa e também em livros atuais, né? Nós temos uma livraria... Livros complementares, com livros complementares. E também os nossos livros ainda não têm distribuição nacional, mas são vendidos em algumas livrarias aqui de Brasília, né? Como o caso da Leitura, Livraria da Rodoviária, em bancas de jornais e revistas. Nós estamos procurando estender a venda desses livros também para outras cidades aqui próximas, no caso de Goiânia, né, Anápolis. Você tem que fazer um sistema de vendas, só dando uma ideia, você tem que fazer um sistema de vendas pelo seu site. Pois é, nós estamos trabalhando nisso também. Isso é uma ideia bem interessante, que as pessoas têm maior acessibilidade, podem receber em casa. Isso é uma coisa bem interessante fazer isso, a gente sabe da força da internet. Desculpe, eu até quero fazer um convite aí para as pessoas terem acesso ao nosso site, claro. Né? É www.professorfilemon.com.br. Nós estamos modificando agora a nossa página na internet, né? Modernizando-a, né? De modo que ela vai ficar bastante fácil de navegar por ela. Bem interatível, eu sei. Essa é a preocupação. Não, e até depois a gente pode colocar até essas entrevistas e essas dicas que forem vinculadas aqui no site, para todas as pessoas terem acesso, tanto as pessoas que assistem aqui a IES pela internet, pelo site, ou então aquelas que migram da Rede Record para cá, ou então os próprios alunos, as próprias pessoas conhecerem o trabalho do senhor pelo seu site. Então vamos expandir, professor Filemon, para o mundo. Com todo prazer. Professor Filemon, vamos passar o serviço. Está tendo matrícula agora? Nós temos um curso começando agora no dia 14 de maio. Então as matrículas estão abertas para esse curso. Todos os nossos cursos têm duração de 10 semanas, o que varia a quantidade de sessões por semana. Por exemplo, um curso completo envolve gramática, interpretação de texto e redação, são 3 sessões por semana. Dia 14 de maio, novas turmas. O nosso telefone, posso dar? Claro! É 3327-1375, Brasília, né? 61, 3327-1375. E a nossa página na internet, www.professorfilemon.com.br. Muito bem, professor Filemon, obrigada pela sua presença, boa viagem, vou ler os livros com o maior carinho, viu? Obrigada por ter trago em primeira mão aqui para o Box TV, obrigada pelo carinho de sempre que o senhor tem com o meu programa, agradeço, viu? Imagina. Parabéns pelo sucesso do seu programa. Professor Filemon, imagina, eu tenho acesso agora à parceria junto com o senhor, vamos uni-lo ao meu programa, vai ser uma coisa maravilhosa, acho que vai ser muito bom os resultados, tanto para nós, principalmente, quanto para o senhor, viu? Assim eu espero. Obrigada.